Amém. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Da graça nós estamos aqui e hoje, na falta sempre os diáconos aqui, eles são poucos que vêm, né? O irmão Divino ainda operou, né? Fez uma cirurgia. Nós estamos precisando até de arrumar algum diácono, porque praticamente os diáconos só vêm domingo, né? Fica até difícil para trabalhar, né? Mas pela graça nós estamos aqui, né? O importante é a gente estar aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Aqui tem um pedido de oração. O irmão José Neves pede para o neto Pedro para um bom comportamento. E nós vamos orar pelo irmão Divino. Ele, na verdade, eu liguei pro menino dele, e ele me falou que mais ou menos 4h30 já tinha terminado a cirurgia, mas só que ainda não tinha saído lá a menina não tinha encontrado com ele ainda, porque ele não tinha saído da sala de cirurgia. E eu não fiquei sabendo mais. Alguém está sabendo mais alguma coisa? Foi 4h30. Então, amanhã, eu creio que, ou hoje, eu ligo, depois a gente fica sabendo a respeito dele. Ele já fez a cirurgia. Ele deve ter gastado de 6 a 8 horas de cirurgia, né? Mas nós vamos orar para Deus abençoar. E como nós já sabemos, né, que o médico corta, né, faz a cirurgia, mas Deus é o curador. Então nós vamos orar e pedir a Deus por ele, para que ele fica bom com pouco tempo, que Deus abençoa, que cicatriza rápido e ele fica bem. E vamos orar também pela irmã Ivone, que também, né, que até hoje ela está recuperando de cirurgia. Esses dias ela passou mal, né? Então vamos continuar orando por ela também. Irmão Teotino também está agradecendo por mais um ano de vida, quer dizer, 73 anos. E nós vamos orar, pedir a Deus para ajudar ele, né? Dar força para trabalhar, continuar trabalhando, né? Assim, eu estava até falando com ele, com 73 anos ainda dá conta de trabalhar, tá ótimo, né? Graças a Deus, né? Hoje, então, eu quero falar sobre não somos salvos pelo que fazemos, mas pela graça. Então nós vamos falar bastante, por isso eu gosto bastante tempo para pregar, porque eu gosto de aproveitar o tempo. O tempo nosso aqui é muito precioso, muito mesmo, sabe? Então a gente canta hinos, 1, 2, assim, porque é só para dar um início, mas quase que podia chegar e já começar a pregar, né? Porque é muito valioso para nós pregação hoje, enquanto Deus está na terra, porque daqui a um pouco a pregação não vai fazer efeito. Então, enquanto está fazendo efeito, vamos aproveitar o tempo, né? Enquanto a vida de Deus está aqui, nós vamos pedir a Ele para nos ajudar. Vai chegar um momento que Ele vai embora. Então, a pregação não vai adiantar muito, mas até então nós cremos que Ele ainda está aqui, e nós cremos que cada segundinho, cada minuto de pregação é importante para mim e para vocês, para a gente levar isso no coração, que isso é como uma vitamina, sabe? Como a pessoa, ou a pessoa mais velha, não, mas uma pessoa mais jovem, ele come, cada vez que come, mais forte ele fica, né? Aqui, no sentido espiritual, é a mesma coisa. Quanto mais alimenta, mais forte você fica. Vou perder tempo aqui para pregar. Eu quero pregar para vocês saírem daqui fortalecidos. Amém? Vamos nos colocar em pé.
e vamos ler a primeira escritura, que é no livro aos Gálatas. Nós vamos falar muito sobre salvação, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. E essa escritura aqui é uma bem apropriada para isso. É só a gente prestar atenção, que aí você vai notar que nós somos, não é que nós nos tornamos filhos, nós já somos filhos. Quer dizer, aí você vai notar que você já é um ser salvo. Aí você vai notar que você já é um salvo. Você vem nesse mundo só para entender que você é um salvo, mas você já é salvo. Então vamos aqui. Gálatas 4, começando do verso 1 até o 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, então não somos mais meninos, né? Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então vamos orar e depois nós vamos ler mais uma escritura em Efésios 2, verso 8 a 10. Vamos fechar os nossos olhos, lembrar desses irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus, pela vida que o Senhor deu a nós. Meu Deus, nós te agradecemos muito, Senhor. Meu Deus, e cada dia nós pedimos, Senhor, que ajuda nós a ter mais amor pela tua palavra. Meu Deus, procurar mais fazer a tua vontade. Meu Deus, ajuda os teus filhos que estão aqui, Pai, e aqueles que não puderam vir, Senhor, e muitos às vezes estão ouvindo a tua palavra. Senhor, abençoa eles também, Pai, aonde eles estiverem. Meu Deus, aqueles que estão ao redor do mundo, Senhor, que são filhos do Senhor. Meu Deus, nós somos membros do teu corpo, Senhor. Assim, nós pedimos uma bênção especial para cada um dos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está esses pedidos, Senhor. Irmão Zé Neves pede pelo seu neto, Senhor, o Pedro, para que ele tenha um bom comportamento, Senhor. Ajuda, Pai, aquela criança, Senhor. Meu Deus, ele ainda é uma criança, mas que o Senhor entre na vida daquela criança, Senhor, e dá a ele um bom comportamento, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o irmão Divino, Senhor, que fez uma cirurgia. Meu Deus, ele está no hospital, Pai. Meu Deus, como nós temos pedido, Senhor, eu creio que o Senhor esteve presente o tempo todo. Eu creio que o Senhor ainda está presente ali na vida dele, Senhor, para ajudar o irmão Divino, Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre em ação em favor dele, Senhor, para que aquele corte que o médico fez, Senhor, venha a cicatrizar, Senhor. Meu Deus, a cura é do Senhor, Pai. Assim nós entregamos o irmão Divino em tuas mãos, Senhor, para que ele possa estar curado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também a irmã Ivone, Senhor, ajuda a irmã Ivone, Senhor. Meu Deus, ela fez uma cirurgia já tem bastante tempo, Senhor, e ainda está em recuperação. Ajuda ela, Pai, dá ela força, Senhor, dá a ela o teu poder, o teu espírito, através do teu sangue. Meu Deus, que ela seja, Pai, totalmente livre de
qualquer problema, Senhor. Meu Deus, qualquer infecção, qualquer coisa, que ela esteja livre disso, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós pedimos misericórdia para que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Que a Tua palavra faça efeito na nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar e nós vamos ler ainda aos Efésios. Aqui eu quero ler para a gente ter melhor entendimento ainda. Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10. E está escrito assim. Deixa eu voltar aqui. Efésios 2, a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma coisa é muito importante a gente descobrir. Lendo as Escrituras, a gente vai notando que a pessoa, quando ele é salvo, como nós já sabemos, não depende de nada que nós fazemos. Mas ao mesmo tempo, Deus quer também que, se nós somos filhos, nós vamos fazer exatamente da maneira que Deus quer. Mas Ele ajuda em tudo, sabe? Mas não é que, para os irmãos entenderem melhor, é o seguinte, porque tem pessoas que acham assim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu sou um salvo. Não é isso. Você já é um salvo. Agora, tudo, é por isso que a gente tem que entender que nenhuma pessoa salva, ele chega a perder a salvação. Nunca. Nenhum salvo. Ele é salvo e ele é salvo a vida toda. Agora, ele pode passar por lutas se ele for desobediente aqui nessa terra. Aí ele pode passar por problema sério, mas ele não vai perder a salvação. Sabe? Então não tem nada que nós fazemos aqui para dizer assim, eu vou fazer isso para me ser salvo. Não, você já é um salvo. Eu não vou fazer nada para eu ser salvo. Eu vou fazer a vontade de Deus aqui na terra porque eu já sou um salvo. Então, tudo que a pessoa salva vai fazer, agrada a Deus, na verdade. Agora, se ele for um desobediente, como Saul, por exemplo. Saul se tornou inimigo de Deus, mas ele era um salvo, mas sofreu, e muito. Ele teve que entrar para a guerra, mas a própria salvação que ele tinha, Deus permitiu que um profeta saísse, que tinha morrido 2 anos atrás, mas que aquele profeta trouxesse uma mensagem para Saul, porque ele era um salvo. Pense bem uma coisa dessa. Se Samuel nunca viesse de lá para pregar para Saul, ele nunca seria um salvo. Mas Deus permitiu que ele ouvisse a mensagem que ele tinha deixado. Samuel veio e falou assim, olha, você não sabe que você se tornou inimigo de Deus? E isso, mas ele disse, mas hoje ou amanhã você cairá na batalha, hoje e amanhã você estará comigo. Quer dizer, ele foi um salvo, porque para estar com Samuel só podia ser um salvo. E ele foi um salvo, mas ele teve que ouvir a verdade. Agora, então, já prova que eu e você, para ser um salvo, nós temos que ouvir a verdade. Sabe? Mas por que nós vamos aceitar a verdade? Porque nós já somos salvos. Agora, irmão, o que nós temos que entender, aqui eu tenho várias mensagens aqui para a gente ler depois. O que nós temos que entender é isso. Por que
Eu até anotei mais aqui, eu não vou ler, mas é o Salmo, por exemplo. O Salmo é 51, verso 5. Tem uma coisa que nós precisamos de entender naquele Salmo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado. Olha, você vê, isso aí aconteceu, como nós vamos ver aqui, tem uma mensagem que fala assim, Eva, a mãe da morte. Eva é a mãe da morte. Porque em iniquidade nós somos formados exatamente, porque iniquidade, o que é iniquidade? Saber que uma coisa está certa e fazer ela errada. E Eva sabia o que era, ela sabia o que era certo. Mas ela aceitou uma mentira para que eu e você, para que nós todos pudéssemos estar na situação que nós estamos. Então aí ela é a mãe da morte e, além de tudo, uma terra que não é uma terra boa. Então todos nós estamos aqui vivendo numa terra que não é boa, mas uma vida dentro de nós que é boa, que é Deus, porque nós aceitamos. Mas a terra não é boa, porque nós nascemos de uma maneira errada, porque não era para a gente nascer, era para a gente vir à existência pela palavra falada. Como Adão, ali, Deus fez Adão. Agora, Eva, ela ouviu uma mentira de Satanás, e por aquela mentira nós viemos. Além dela ser a mãe da morte, ainda recebeu uma mentira. Está vendo? Então nós viemos no mundo falando mentira. Por quê? Porque nós entramos num ventre através de uma mentira. Satanás enganou Eva. Então, nós somos formados, exatamente o que o Salmo diz aqui, aqui. Eis que em iniquidade eu fui formado. Quer dizer, o que é a iniquidade? É você saber que uma coisa está certa e fazer ela errada. E ela sabia, porque o marido dela já tinha falado o que era certo. Mas ela encontrou aquela pessoa que contrariava a palavra de Deus e ela aceitou aquilo. E quando ela aceitou aquilo, logo aquilo desceu e foi produzir uma coisa, porque aquela mentira era para trazer uma semente ao contrário de Deus. Porque Deus tem uma forma de fazer, como eu e você sabe disso. Você não está esperando rápido? Essa é a forma de Deus. Então, essa vida que está dentro de mim e de você, e é por isso que Deus sempre diz assim, você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo significa assim, você tem que receber a vida de Deus dentro de você, mesmo que eu seja e você seja uma terra não boa, mas se Deus está dentro dessa terra não boa, e você ouve a verdade dele e crê no sangue, no sacrifício, então você é um salvo, por causa da vida que está aqui dentro, não pelo que eu faço, sabe? Por isso que ele disse assim, pela fé sois salvos, pela fé. Então vamos aqui, para os irmãos entender melhor, deixa eu ler uma parte aqui, porque nós vamos entrar no assunto aqui. Deixa eu ler aqui no futuro lá, que vocês vão entender melhor aqui. 123. Eu vou ler aqui. Observe, depois de 50 dias ou 7 sábados, a partir dali, novamente vem uma outra santa convocação. Está vendo? O que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, no 8º dia. Não tem contagem de dia. Hoje, por exemplo, essa mensagem já é fora da contagem do dia, não é nas eras mais, ela é ao chamado para fora, ela já é uma mensagem fora da era, ela é o 8º dia, é o próprio Deus na terra, tá? No 8º dia caiu, e no 8º dia caiu, aí fala no 8º dia,
foram 7 sábados depois, exatamente, depois de sua ressurreição. Veio? Quer dizer, ficou 7 dias, 7 semanas ali, 7 sábados aí, no Pentecostes, que era o dia 50, então veio o Espírito Santo. Veio? Assim seria 7 vezes de novo e volta ao primeiro dia da semana, novamente. Exatamente, veio, aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com as coisas literais. Uma santa convocação, Deus está convocando os seus, Ele mesmo está aqui convocando os seus, fundação do mundo, está convocando esses, tá? Convocando os seus, deixa eu voltar aqui. Aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com as coisas literais, está além disso. Eu acho que eu tenho que voltar de novo aqui. Veio, aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com as coisas literais, está além disso, está no reino de Deus com vida eterna, com os predestinados que nunca tiveram princípio. Eles nunca começaram em dia algum. Você não foi salvo dia algum, você sempre foi salvo. Amém. Jesus veio para redimir estes que já era salvo. Ninguém toma o lugar do outro. E ninguém melhora. É igual uma cada espécie tem que produzir segundo a sua espécie, sabe? Cada espécie tem que produzir segundo a sua espécie. Por isso que no ventre de Eva saiu duas, mesmo que fosse humano, mas tinha 2 naturezas. Porque a serpente tinha a natureza do diabo, Adão tinha a natureza de Deus. Então saiu 2 filhos, um diferente do outro. Caim tinha a natureza do seu pai. E é claro, Jesus falou com os judeus que falam assim: vocês têm o pai, e o pai seu chama o diabo. Então quem tem a natureza do diabo não aceita a verdade. Por isso que aqueles judeus não aceitavam Jesus. Quem é de Deus aceita o sacrifício. Quem é de Deus aceita a verdade do dia. Quem não é, não adianta, não adianta. Você pode pregar para ele até a cabeça ficar branca. Mas quem é de Deus, quando você fala a verdade, um amém, glória a Deus, é na certa. Porque já é uma pessoa predestinada a ouvir a verdade. Então diz assim: Jesus veio para redimir estes, mas você era salvo desde o princípio. Porque para começar você tinha vida eterna. Uma truta, quer dizer, olha aqui o que ele vai falar. Uma truta nunca pode ser um peixe agulha ou um girino. Ela pode estar na mesma água com ele, mas ela era uma truta desde o princípio. A rede apenas a pegou, veio, mas ela era aquilo desde o princípio. Quer dizer, o Evangelho pega tudo. O Evangelho pega cobra, tartaruga, pega tudo, pega peixe também. Mas peixe é peixe, tartaruga é tartaruga. Cada um tem uma natureza. Então o Evangelho é isso, é por isso que cada dia que passa você nota que parece que está distanciando tudo. Mas não é porque está distanciando, porque se você já é uma semente madura, aquela vida já está dentro de você, para o rapto, e o resto vai distanciando, mas você está seguro, exatamente por causa da vida que você já tem. E quando você tem a vida e recebeu a palavra, então aquilo vai amadurecendo você vai ficando mais maduro, você não é uma pessoa estranha, você é uma pessoa realmente que ama a palavra de Deus. Você não fica aquela coisa, mas será que é verdade? Não, se é verdade, é verdade. Se é mentira, é mentira.
sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. Então aqui já está provado que a vida eterna, a pessoa que é salva, ele já sempre foi um salvo, ele nunca foi um perdido. Mas os que não têm vida eterna, porque já foi perdido, sabe? É claro que tem, aqui na terra está cheio disso. Na terra está cheio disso. Você nota que no princípio Deus plantou boa semente, mas por que só tem mais semente ruim? E tudo começou ruim foi depois que Eva, a mãe da morte, aceitou aquilo, porque a terra não havia nada ruim. Foi de Gênesis 3 para cá quando Deus falou, foi dando sentença para a serpente, para Eva, e depois chegou no filho dele, vê que Deus não amaldiçoou o filho dele, mas amaldiçoou a terra, por causa da serpente, por causa de Eva. Quando chegou em Adão, ele disse: porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Espinhos e cardos agora que ela vai produzir. Quer dizer, não havia nada ruim, mas aí ela começou a produzir. Vê hoje, olha a situação do mundo. Olha, não vamos falar sobre os animais, vamos falar sobre a humanidade. Olha a situação que nós estamos vivendo. Olha para o mundo, anda na rua e olha para você ver se as pessoas não estão praticamente loucas. Que se uma pessoa anda praticamente nua, ela está louco, perdeu a vergonha, aí fora. Mas pode falar alguma coisa? Nada, pode falar nada, eles estão certos. Mas certo com quem? Não com Deus, está certo com o diabo. O diabo tirou a roupa do povo. Deus está tentando colocar uma vestimenta na pessoa e eles não estão querendo. E para receber, por isso que o outro lado, não importa o lado religioso, pode ver que eles estão ficando pior e pior e pior. As únicas pessoas que ainda têm juízo bom é aqueles que creem na mensagem da hora e que têm recebido uma mensagem para ser salvo. Eles têm o juízo bom e procuram fazer a vontade de Deus. O resto vai piorando e piorando e piorando, como o profeta diz sobre o mundo. O mundo vai esquentando, esquentando até pegar fogo. Mas os eleitos não estarão aqui nesse tempo. Mas nós estamos vendo aí. Quer dizer, do ano passado para cá, quer dizer, a média, quer dizer, 5, 7 graus a mais num ano. Já pensou no ano que vem? Sabe? E há pouco tempo mesmo eu escutei falando que vai esquentar até chegar a 70, 75, mas não haverá ninguém mais na terra, porque quem é que vai viver com 70 graus? Mas os eleitos já não estão aqui, sabe? E quem ficar aqui, é claro que vai virar cinza, vai virar tudo. Mas veja, mas nós estamos vendo aí o mundo, a não ser que a pessoa é cega, olhar uma situação dessa e já pensou, e Deus? É claro que Deus vê isso, ele tem paciência, ele não tem paciência com o mundo, mas tem paciência com os filhos dele. Ele está tendo paciência conosco. É por isso que nós estamos assim, aqui ainda, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ler, eu tenho muitas mensagens aqui, mas deixa eu ler um pouquinho aqui nessa mensagem. Escute bem aqui, que farei com esse Jesus chamado Cristo? Só para vocês verem uma coisa aqui, o que está dito aqui, ó. Aqui, ó, no parágrafo 131 aqui, eu vou começar aqui no 131, que diz assim: como na forma que a mãe Eva corrompeu o mundo inteiro e a morte física, a mãe Eva, escutem, a mãe Eva corrompeu a toda a raça humana por morte física. Como? Rejeitando a palavra e aceitando outra coisa quase como ela. Está vendo? Ele aceitou, quer dizer, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse, sabe? Mas
aí ela começou, se nós ouvimos que ele vai fazer isso, não, mas ele não vai fazer isso. O problema é que você não entende que se você aceitar o que eu estou falando, você vai ficar como Deus, sabendo o bem e o mal. Para que? Se ela conhecia só o bem, para que conhecer o mal? Mas ela interessou em saber o que era o mal. E o mal foi quando Deus chegou perto dela e falou assim: com dores você vai dar filho, vai ganhar filho. Ela queria conhecer o mal. Está vendo? Está vendo como que o diabo gosta de enganar? Ela queria, porque você vai ficar conhecendo o bem e o mal, vai ficar igualzinho Deus. Aí Deus chegou perto dela e falou assim: porque você fez isso, você vai sentir dores de parto. Mas ela quis, né? Aí ela se tornou uma terra que não ia produzir nada que presta. E é por isso nós estamos nessa situação. Aí ela foi chamada a mãe da morte. Por rejeitar outra coisa. Ela causou toda a morte física, porque ela deixou a verdadeira palavra, salvo um pedacinho dela. Um pequeno desacordo com a plena palavra de Deus causou todo ataque cardíaco, toda morte, toda coisa que hoje está sobre a terra. Eva o fez, a mãe da morte. Agora veio onde estamos chegando? A mãe da morte, note, ela simplesmente não creu na palavra. Ela disse: Deus tem dito, Satanás disse, e isso é correto. Deus tem dito, isso é correto. Então ficou assim: sim, isto é, de certa forma isso é correto. Porém, olhe, isso não é tudo. Olhe, teus olhos se abrirão e serás. Está vendo aqui? Porém, Deus tem dito. Isso termina a questão. A palavra, veja, tudo começou com uma pequena má construção da palavra. E a mesma coisa está terminando da mesma forma. Por que nós insistimos em mostrar que nós não podemos, se nós já temos a palavra original, nós não podemos tirar nada dela, porque se tirar, nós vamos corromper novamente e não receber nada de salvação. Nós temos a palavra original como Adão tinha antes do pecado. A palavra original já está aqui. Esta é como ela estava antes do pecado. Foi por isso que Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas. Isso significa que a verdadeira maneira de ir para o céu já está diante de nós. Que é essa verdade. Tirar um pouquinho dela é morte na certa. Então, por isso que nós insistimos em mostrar para os irmãos que nós vamos continuar pregando essa verdade. Domingo, se Deus quiser, nós vamos entrar nos assuntos aqui para os irmãos verem. Eu tenho até os títulos já para a gente pregar um assunto, para provar que a coisa não está lá fora. Como Israel. Vocês notam que Israel, lá no Egito, eles apenas eram escravos. Mas eles foram enganados, foi no deserto. Eles morreram lá, eles trabalhavam, levavam chicotada nas costas e tudo mais, como escravo. Mas quando chegou no deserto, eles foram enganados e morreu tanto o corpo quanto a alma. Depois que saiu através da coluna de fogo, através da nuvem, morreu no deserto por ser enganado, porque não creu na mensagem como ela era. Hoje é a mesma coisa. Não crê na mensagem como ela é, morte na certa, vai morrer corpo e alma. Note, uma filha é um produto da união de um pai e uma mãe. Agora aqui há algo chocante, porém a morte física
é a união de Eva com Satanás. Juntos para não crerem na palavra de Deus. Você está vendo o perigo que nós corremos? Eva, a igreja também é um tipo, né? A mulher é um tipo da igreja. Se nós, a igreja, não é a igreja, é Deus ou nada. A igreja minha, a igreja minha. Aqui tem uma igreja de Deus. A igreja de Deus é o corpo de Jesus Cristo, que está ouvindo a mesma palavra dele. É isso que nós temos que entender. Não é a minha igreja, eu não tenho igreja, Deus tem uma igreja. Deus tem um povo para ouvir a sua palavra. Não é a minha palavra, é a palavra que Deus enviou. E para isso ele desceu do céu trazendo essa palavra, para que eu e você pudesse estar pronto para sair, mesmo que essa casca velha, olha, já pensou? É igual a casca do feijão, você planta o feijão, mas aquela vidinha que está nele, levanta aquela casca velha, a casca velha morre e a vida sobe. É a mesma coisa, vamos considerar que nós somos feijão por fora, a parte da casca, mas a vida está lá dentro. E quando a casca velha cair por terra, a vida levanta e vai para a glória, vai para o céu. Porque a vida é Deus que está dentro de nós. Então, aí ele disse que Eva e Satanás junto para não crer na palavra de Deus. Eles se uniram e trouxeram o produto da morte. A morte é um produto da união de Eva e Satanás. Eva tinha a palavra, Satanás estava contra a palavra. E observe, quase 99 centésimo dela, Satanás admitiu que era correto. Está vendo? Quer dizer, ele admitiu, porque ele sabia, porque ele escutava tudo. Porque não foi ela que começou, foi ele que começou. Gênesis 3. Foi assim que Deus disse: não comerá de toda a árvore que está no meio do jardim. Quem citou isso não foi Eva, foi ela. Foi a serpente, foi o diabo através da serpente, pregando a palavra para Eva, mostrando a verdade. Mas Eva falou não, começou já com outro caso. Se ela falar assim, foi isso que ele disse, e saísse fora. Não, mas ela começou, mas aí Satanás falou, não, mas não é assim não. Você sabe que Deus é bom, não é hoje, não existe, Deus é amor? Eles esquecem que Deus é juízo. Deus mesmo, o Espírito, é um juízo. Ele é tão juízo que quando Adão caiu, ele preferiu já trazer uma parte, mostrando uma redenção através de um cordeiro, para não deixar aquilo passar por alto. Se você pecar, você morre. E aí Adão morreu. Mas ele matou um cordeiro, falou assim, olha, eu prefiro matar um cordeiro para você, mas cumprir com o que eu falo. Você vai morrer, mas eu vou te levantar depois, mas que você vai morrer, vai. Porque ele é juiz. Mas através da redenção ele nos salva. Por isso que nós temos que entender isso aqui, ó. O salvo entende o que é redenção. Ele sabe o que é sacrifício. Ele sabe que o sacrifício não é uma outra pessoa, é o próprio Deus fazendo sacrifício por nós. E através de Cristo é que Deus olha por nós. Ele não olha por nós através de outra coisa a não ser o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E quando é um eleito, ele olha e vê aquele eleito tão branco como a neve. Ele não vê mancha no eleito, porque ele sabe que aquele eleito está aqui numa situação ruim, não é porque ele quis, mas como ele já é um salvo, ele olha para aquele eleito e vê que o que ele faz, ele olha lá no coração dele, ele logo tem um pensamento assim, olha, eu não quis fazer isso. E Deus olha no coração daquele eleito e perdoa através do sangue.
É bom, né, a gente ter um Deus como esse, né? Que olha e perdoa. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui, depois eu quero terminar com uma outra mensagem ali, mas só para os irmãos verem aqui. Olha, deixa eu ler aqui. A mensagem vida. Mensagem vida aqui. Aqui no parágrafo 76, tem uma coisa aqui que é importante para a gente ver isso aqui, ó. Não apenas conhecê-lo como uma boa pessoa, né? Ah, Jesus é o Salvador, quer dizer, como se Ele é o Salvador, eu posso fazer o que quero. Como o mundo aí, Deus só quer o coração, sabe? Porque Jesus é o Salvador, né? Deus só quer o coração. Eu posso fazer o que quer, eu sou salvo? Não. O salvo vai procurar fazer tudo o que é certo para agradar aquele que fez o sacrifício. Apenas conhecê-lo como uma boa pessoa, não só adorá-lo como se ele fosse um Deus, quer dizer, pois ele é o Deus, não como um Deus menor, mas porque ele é o Deus verdadeiro. Mas a coisa a fazer é conhecê-lo, é isso, não adorá-lo, mas conhecê-lo é vida. Os demônios o adoram, com certeza, todo joelho se dobrará ante ele. Até os demônios adoram, mas só que não é isso, é conhecer como ele é. Saber o que ele fez por mim, fazer o que ele fez por você. Ele morreu no nosso lugar, para que a minha alma, ou a nossa alma não perecesse. Mas conhecê-lo no perdão de seus pecados e a renovação da sua vida, através do seu Espírito, aquela grande fonte de todos os recursos de bondade habitando em você. Vocês notaram quinta-feira o que eu estava falando? Nós temos que ter o amor de Deus para perdoar. Não é aquela coisa daqui um pouquinho está do mesmo jeito, não. É a coisa verdadeira, perdoar e não fazer com que, porque muitas vezes nós fazemos, como sempre eu ensinava, hoje não está tendo muita reunião com os diáconos, mas sempre eu falo ainda com os diáconos, eles não podem maltratar uma pessoa aqui, principalmente se for uma pessoa que não tem conhecimento da verdade. Não pode. Sabe por quê? Porque você não sabe quem é aquela pessoa. É claro, isso não é que dá direito às pessoas fazer o que quer, porque aqui ninguém vai fazer o que quer aqui dentro. Porque aqui tem que haver um respeito pela palavra de Deus. Mas estou falando, a maneira que a pessoa age com o outro, aquilo pode trazer um problema sério na vida de uma pessoa. Se está escrito em São Mateus, ai daquele que fazer tropeçar um desses meus pequeninos, porque os seus anjos, está vendo? Quer dizer, esses pequeninos significa aqueles que têm uma teofania lá, está escrito na mensagem, porque os seus anjos significa assim, porque eles têm uma teofania que adora a Deus. Você não pode maltratar eles aqui. Então, deixa eu terminar aqui. Olha aqui. Deus fazendo com que você produza... olha para você ver. Deixa eu voltar aqui. Deus fazendo com que você produza frutos de bondade, de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência, fé e todos esses grandes atributos que vêm somente de Deus. Essa é a única maneira para ter vida eterna, claro, né? Ter vida eterna, né? Tá vendo? Mas aqui, ainda aqui, o que eu quero voltar aqui mais no 49, diz aqui, ó, uma coisa aqui.
Eu vou ler, não sei se o 49 mesmo. Deixa eu ver se eu anotei o 49 aqui. 49 mesmo, né, irmão Ciro? Deixa eu... É 49 a 51 mesmo. Escute bem. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não tenha um fim. Mas algo que não teve princípio não tem fim. Somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. Portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento para vivermos e termos uma existência eterna. Então, todo pecado e sofrimento, tudo mais, deve chegar a um lugar onde ele não tem nenhuma existência. Porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte. E então isto entrou através de uma perversão. De novo mostrando, uma perversão. E aquela perversão foi ali, quando Eva aceitou aquela mentira de Satanás. Está vendo? Então, aí nós vivemos nesse corpo aqui que veio através da mentira, porque na verdade contou uma mentira e nós estamos aqui exatamente no corpo que veio através de uma mentira, porque a verdade ia produzir um corpo para não morrer, que é Deus é o Criador. Deixa eu voltar, nenhuma tristeza. Eu acho que não sei se eu li aqui. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte, e então isso entrou através de uma perversão, e então toda perversão deve terminar. E tudo que era, que teve um princípio, tem que terminar, para que então o eterno possa sempre existir. Veio o que eu quero dizer? Essa é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salvo fora do novo nascimento. E eu até anotei aqui para facilitar. O que é o novo nascimento? É a vida de Deus em nós. Se você tem a vida de Deus em você, você nasceu de novo. E essa vida de Deus em nós vai nos dar um corpo eternamente. Não é só o espírito que foi criado, não. O corpo vai ser eterno. Porque não vai vir por uma perversão, mas pela palavra falada de Deus. Então diz aqui, qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse, ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do Pai divino. Não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Você notou o que o eleito, o que ele faz, aquilo agrada a Deus? E o que ele não faz certo, Deus perdoa? Por que perdoa? Porque ele sabe como chegar a Deus. Ele sabe quando ele erra, porque o Deus que está dentro dele mostra que está errado. Não importa se é o mínimo, Deus vai mostrar que aquilo, você fez isso e você não devia fazer. Mas esse Deus está ali pronto para perdoar. Sabe, quando os demais pode chorar, como Esaú. Você nota que Esaú, depois que rejeitou a primogenitura, ele chorou, mas não teve lugar mais para a salvação. Chorou, porque ele queria arrepender, mas não teve jeito mais de arrepender. Está vendo? Então, isso é o que nós precisamos de entender. Deixa eu ler, pelo menos essa parte que eu quero ler, da mensagem Israel no Egito.
Eu quero ler essa parte aqui, tem outra mensagem aqui, mas não vai dar tempo não. Ali está faltando uns 5 minutos. Isso, faltando 5 minutos, mas eu creio que vai dar para mim ler aqui. Israel no Egito, começando o parágrafo 67. Escute bem aqui, tanto vocês que estão aqui, quanto os que estão através da internet. O que está escrito aqui? Aí está, não deixe de alcançar isto, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo você está perdido. Este é o único. Tem uma reticência. Você não tem que se preocupar quanto chegar aos céus. Se não há nada aqui dentro, quer dizer, se não há nada aqui dentro de sobrenatural, as portas não podem ser destrancadas. Você poderia ir até ela e bater a cabeça contra ela, mas se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus do lado de dentro, ele abre as portas. Entendeu agora? Se o Espírito está no coração, se não está, pode bater com a cabeça, pode fazer o que quiser, a porta não abre. Mas se está lá, a porta abre. Tem que ter algo dentro para destrancá-la ali, correto? Então você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Jesus Cristo. Agora aqui vem ele, perfurado, partido, rasgado em pedaços, sua alma, isso é Jesus quando foi na cruz, né? Sua alma foi a Deus, Deus o abençoou, e então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem a cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração, deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. E quando o Espírito Santo é dado, este mesmo Espírito Santo que levou o corpo de Jesus da tumba, arrebatará, e aquele pacto que encaixa com ele, ele o partiu ali e o deu o corpo de volta a Deus, e o Espírito voltou à terra, e então o teu Espírito terá que ter o mesmo tipo de Espírito. Você entendeu? Deixa eu mostrar. Quando ele morreu, foi como partir, quer dizer, ele foi fazer sacrifício, e o Espírito retornou a nós. Aquele Espírito que levou Jesus e ressuscitou o corpo foi fazer intercessão, mas a vida de Deus voltou a nós, para morar no corpo, na terra que não é boa. Então essa terra que não é boa, a vida de Jesus, que estava em Jesus, voltou para morar nela. É isso que ele está falando aqui, ó. Diz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Este mesmo Espírito que levou o corpo de Jesus da tumba arrebatará, e aquele pacto que tem que encaixar com ele, como ele o partiu e ali o deu. O corpo voltou a Deus e o Espírito voltou à terra. Então o teu Espírito terá que ter o mesmo tipo de Espírito, ou não vai se encaixar corretamente quando se unirem. Amém? Sim, Senhor. Não porque você mesmo faz, mas porque algo, o amor de Deus tem entrado em sua alma e arrancado todo ídolo terreal. Aí está. Quer dizer, todo pensamento de 1, 2, 3 pessoas é arrancada, e aí você vê aquele sacrifício e sabe que só Deus pode fazer aquilo. Aqui eu vou ler só o 69 aqui, ó. E há algo
que clama e invoca por Deus, e é a sua alma aqui dentro chamando o Pai Celestial. Aí está, isso te dá fé e você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu, embora ela demore, contudo você crê nela. Fiel, Abraão não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade, mas ficou forte, dando louvores a Deus, e você não consegue se manter fiel a um avivamento a outro, e então você se chama semente de Abraão? É melhor você considerar algo primeiro. Não julgue mal coisa alguma, fica firme com a palavra. Abraão não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Quando ele disse que ele lhes daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando mais forte o tempo todo. Ele creu na graça e conhecimento do Senhor. Amém. Eu vou ler só até aqui, porque senão vai passar o tempo. Vocês notaram aqui por que o eleito ele não perde? Porque ele já é um eleito, é por causa disso aqui. E tudo que Deus faz, ele crê. Deus, ele não é daqueles que crê em coisa do passado. O eleito ele vem página por página. Essa grande sinfonia começou lá no Jardim do Éden, e cada página uma geração viveu. Cada página da Bíblia uma geração viveu. E a página da Bíblia que nós estamos vivendo é a revelação da Bíblia hoje. Essa é a página da grande sinfonia. É essa que a notinha não pode. Tanto o compositor quanto aquele que está, o regente, ele não pode bater a varinha da maneira errada. Porque quem está ouvindo a sinfonia, ela não pode ter uma nota errada. Tudo tem que dar certo. Sabe? Então, quem é o compositor da Bíblia? O próprio Espírito. Quem é os regentes? Nós que estamos regendo aqui. Então, o espírito desse compositor tem que estar no regente também, para ele bater a varinha na hora certa e não falar a mais e nem a menos. Sempre provando o assim diz o Senhor hoje, e mostrando que a salvação depende do assim diz o Senhor hoje. E assim nós sairemos dessa terra. Amém? Vamos nos colocar em pé, e Deus abençoa, e abençoa os irmãos. Eu quero dar um aviso para os irmãos de fora, porque já alguns irmãos já mandou até perguntar a respeito dos quadros que não estão aqui, é porque nós estamos fazendo uma mudança, pintando aqui, é por isso que os quadros, eles estão pensando que aí fora está um perigo, Aí não está vendo os quadros aqui, deve estar pensando assim, é capaz que vocês estão desacreditando já na mensagem. Não, nós cremos na mensagem. Perguntou, Mas nós cremos na mensagem, cremos no mensageiro. Brevemente, na entrada da porta ali, nós vamos fazer a cabana que o profeta nasceu. Deus quiser, nós vamos fazer a foto dela ali também. E os quadros vai voltar para o lugar. O irmão Oswaldo pede oração por seu filho Lucas. Irmã Cláudia pede oração por si e pelo seu esposo, irmão José Siqueira. O irmão José Siqueira, ele não está vindo trabalhar, é porque ele está trabalhando, tá? Ele não está vindo na igreja na semana porque ele está trabalhando, ele já até avisou. Porque aquele ele não perde culto, Mas é porque ele está trabalhando. E que Deus abençoe ele e a sua esposa, e abençoa todos, irmão Oswaldo. Nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está um pedido de oração, Senhor. O irmão Oswaldo está pedindo oração pelo seu filho Lucas. Meu Deus, o Senhor sabe a necessidade dele, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, atende o pedido do teu filho, Pai, e ajuda o Lucas naquilo que ele está necessitado, Pai. Meu Deus, e agora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, querendo, Senhor, pedindo, Senhor, que nos ajuda. Não só aqui dentro da igreja, mas ajuda nas ruas, aonde nós andamos, ajuda nos nossos lares,
Pai, ajuda para que nós possamos sair daqui abençoados, meu Deus, e levar a vida do Senhor em nós, para viver uma vida cristã em casa e também nas ruas. Meu Deus, ajuda os irmãos que viajam. Eu creio que Juninho toda noite está viajando, Marcelo sempre viajando, o irmão Raimundo. Meu Deus, abençoa esses irmãos em todos os lugares, abençoa todas as famílias, Pai, as crianças, meu Deus, crianças que estão nascendo, as crianças que já nasceram, abençoa todos nós, tem misericórdia de nós, Pai, leva-nos em paz, nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.